Total 3 fez o rompimento da linha de tendência de baixa junto com uma confirmação. Na análise de hoje eu vou te explicar que uma altcoin season ela pode estar a acontecer. E eu vou te explicar também como que você faz para antecipar os movimentos, como que você faz para identificar os ativos que vão subir. E dessa maneira você pode surfar grandes multiplicações. Vou te mostrar como em alguns dias você pode fazer 250%. Olha só. A beleza do mercado cripto é vivenciar as altcoin seasons, mas para isso você precisa saber surfar esses movimentos, saber a hora certa de comprar e a hora certa de vender também. E eu vou te explicar exatamente como que eu estou me posicionando e qual que vai ser a minha estratégia nessa nossa análise de hoje. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui a nossa análise, Total 3 é um dos gráficos ali que a gente deve seguir para poder entender as fases de altcoin season. Eu comentei com você na sexta-feira que sim, tic-tac, uma altcoin season ela está prestes a acontecer. Quando a gente olha para o padrão gráfico que nós temos no Total 3, sempre que a gente tem rompimento da linha de tendência de baixa e a gente faz essa confirmação, nós não devemos investir na hora do rompimento, mas sim quando a gente tem confirmações acontecendo. A gente teve uma confirmação acontecendo no final de semana. Veja que no final de semana, ontem a gente voltou aqui no Total 3 e hoje a gente já está entregando um pullback. Na verdade, foi bem na virada aí do dia, né? Se a gente descer para um gráfico de 4 horas, a gente vai ver ali que o ativo foi e voltou rapidamente. O ativo não, né? Mas o gráfico Total 3. Para mim, a gente fazendo o rompimento aqui da máxima, a gente tem o famoso pivô de alta acontecendo dentro do Total 3. Esse pivô de alta é o que vai me fazer entrar de uma maneira bem relevante nas altcoins. E quando eu digo de uma maneira bem relevante, eu não estou falando para você que eu vou colocar 2% da minha carteira em altcoins. Não, eu não jogo esse jogo dessa maneira. Eu prefiro concentrar o meu capital do que pulverizar o meu capital. Ou nós estamos dentro de uma altcoin season, ou nós não estamos dentro de uma altcoin season. Ou seja, ou eu invisto a minha carteira onde ela chega a ser 70% em altcoins, ou eu não invisto nas altcoins. Uma coisa que eu não faço é colocar 40% em Bitcoin, 20% em Ether, 10% em altcoins e sei lá, o restante o que você vai fazer. Eu não invisto dessa maneira. A minha carteira ela é extremamente dinâmica. Eu surfo as movimentações e eu saio quando as movimentações elas acabam. Ou seja, se eu estou visualizando que a gente vai entrar dentro de uma altcoin season, eu vou entrar com força na altcoin season. Porque de nada adianta você capturar uma alta de 250% com apenas 1% da sua carteira. Para mim, isso não é relevante. Agora, capturar uma alta de 250% com 10% de uma carteira começa a se mostrar um resultado bem relevante, beleza? Bom, entendendo que isso daqui está acontecendo dentro das altcoins e como eu estou fora das altcoins já faz muito tempo, hoje eu tenho interesse em reentrar nas altcoins. Quando eu olho aqui, por exemplo, para Ronin, um dos ativos que eu mais sei operar, a última vez que eu fiz uma saída desse ativo era em 2,40 e os meus clientes de dentro da carteira 1 milhão saíram nos 2,40. Agora que nós estamos em 1,60, a gente começa a ter os sinais ali do Total 3 fazendo rompimento, a gente começa a ter sinais de que, opa, podemos fazer uma entrada nesse ativo. Então, Ronin é um dos cases que sim, eu estou olhando para poder comprar. Gui, você só fala de Ronin. Bom, Ronin é um dos ativos que eu aprendi a operar e com maestria. Olha só, se eu olhar para uma das minhas carteiras de trade de Ronin, eu comecei essa brincadeira aqui com Ronin quando ela estava por volta dos 80 centavos dentro dessa carteira aqui. Para quem é mais velho no canal, sabe que a gente comenta de Ronin desde os 20 centavos. Mas eu quero que você observe quantas vezes eu comprei e vendi Ronin. E com todas essas compras e todas essas vendas, o que você precisa saber é do início. Eu iniciei essa carteira aqui em Ronin com $4.000 investido e tendo 4.300 Ronins. Isso quando ela estava ali por volta dos 90 centavos. De lá para cá eu fiz várias operações de compra e venda, compra e venda, compra e venda. A última vez que eu vendi Ronin foi em 2,40. Veja que a partir desse momento aqui eu já começo a ter $24.000 e 10.000 Ronins, sem que eu coloque R$1 a mais para dentro. Você olhar aqui em todas as transações, eu não coloquei R$1 a mais do que aqueles $4.000.
lá do passado. Inclusive, se você puxar aqui, você vai ver que os $4.000 eu já tirei do jogo, ou seja, eu tenho os $24.000 investido e 10.000 Ronins sem risco nenhum. E por que eu tenho esses 10.000 Ronins? Bom, porque eu compro e vendo o ativo. Se a gente olhar aqui para o patamar que nós estamos hoje, ali por volta de 1,70, os mesmos $24.000 que foram vendidos, hoje eles podem me proporcionar uma compra de 14.000 Ronin. O que isso significa? Significa que da última decisão que eu tomei até esse presente momento, eu vou aumentar em 40% a quantidade de Ronin que eu tenho na minha carteira sem que eu coloque R$1 para dentro. Eu sei que muitas pessoas preferem fazer uma estratégia de DCA, acumular bons projetos, mas injetando dinheiro. Bom, eu não concordo tanto com essa estratégia. As altcoins eu prefiro surfar movimentações, sair das movimentações. Não é porque eu não acredito mais que o projeto ele não vai performar. É porque simplesmente a gente tem uma oportunidade de venda e uma oportunidade de reentrada lá embaixo. Agora, se eu fizer uma nova reentrada no preço que nós estamos, eu irei para 14.000 Ronin, sendo que eu iniciei com 4.300 Ronin. Entende como esse jogo de comprar e vender o ativo, ele é muito mais lucrativo, você tem menos risco envolvido, você não fica exposto durante as quedas das altcoins e com o passar do tempo você vem aumentando o seu patrimônio. Esse é o jogo que o Gui Telles joga. As minhas carteiras elas são dinâmicas exatamente por conta disso. Porque se fosse para eu comprar Ronin e holdar Ronin, olha só, a gente pode voltar desde a minha primeira compra aqui, que foi ali em novembro de 2023. A gente está falando que hoje eu teria 4.000 Ronins. Essas 4.000 Ronins, ao preço ali de 1,60, me daria quanto? $8.000? Sei lá, se fosse $2 aqui, me daria $8.000. Hoje eu tenho $24.000 sem risco envolvido no ativo e com muito mais quantidade de ativos. Por isso que eu falo para vocês que holdar bons projetos é coisa de arquiteto. Eu não jogo esse jogo, eu já joguei esse jogo. O jogo de simplesmente comprar altcoin, rezar e esperar porque ela é um bom projeto. Esse jogo, ele é bom, ele te dá lucro? Sim, ele te dá lucro. Ronin, por exemplo, estaria me entregando ali 100% de lucro nesse momento. Só que se eu souber surfar o ativo e entenda, você precisa olhar para poucos ativos, você precisa se dedicar aos padrões gráficos daquele ativo. Não adianta você ficar tentando pular de galho em galho toda hora tentando capturar um novo hype do mercado. Agora, por exemplo, algumas pessoas estão olhando para o token do Trump. Bom, você pode tentar olhar para o Trump, depois você vai olhar para Dogecoin, depois você vai olhar para Memecoin XYZ, depois você vai olhar para IXBT, e quando você for olhar a sua trajetória dentro de cripto, você estará pulando de galho em galho, sempre tentando capturar os hypes, enquanto fazendo o básico em alguns projetos, você consegue ter muito mais rentabilidade. Algumas pessoas que comentam aqui no canal, nossa, você só fala de Ronin, é porque essa pessoa ela ainda não entendeu como funciona o jogo dos investimentos. A partir do momento que você descobre os padrões do comportamento de um investidor dentro daquele grupo de ativos, você deve ser fiel às operações daquele ativo. Eu não preciso ficar procurando novos protocolos. Ronin já é um excelente caso que me dá alto retorno. E você pode jogar esse jogo dessa maneira também. Consistência é o que vai fazer com que você tenha resultados no longo prazo. E não ficar simplesmente cada hora procurando novo hype do mercado. Seja consistente, tenha carteiras concentradas e não pulverizadas. E certamente você vai conseguir capturar altos retornos. E Ronin é um dos cases que nesse momento eu estou olhando para a entrada, tá? Então eu estou falando para você que nesse momento eu estou de olho para comprar Ronin, porque o Total 3 está revertendo. Ainda não fiz as minhas compras, vou fazer as minhas compras em breve das altcoins, como eu falei, estou esperando algumas confirmações. A Aero é uma outra altcoin que também eu vou colocar dentro da carteira, tá? É um dos projetos que, para mim, ele tem uma sacada aí para quem gosta de hype, né? Não sei se você já entendeu, a Aero é da rede Base, a Base é da Coinbase, e a Coinbase é dos Estados Unidos, e o Trump está sendo a favor de cripto. E tem uma exchange que pode performar muito bem nesse ciclo, essa narrativa da Base. Beleza? A gente não precisa entrar nesses aspectos aqui, para bom entendedor, meia palavra basta.
Mas entendendo aqui que a Aero ela fez um pullback, a gente teve a Aero retraindo ali de uma maneira também bem expressiva, voltou lá nos 90 centavos, a gente encontrou uma região de fundo com interesse comprador de grandes players, tá? Quem está por trás da Aero é a Coinbase, e quando a gente olha, ela voltou a subir e nos entregou um pullback até as retrações de Fibonacci. Ou seja, a Aero é um outro ativo que eu tenho bastante interesse aí também em colocar para dentro da carteira. Afinal de contas, eu ainda estou completamente vendido nas altcoins e aguardando pacientemente pelas confirmações de uma altcoin season. Para quem lembra aí de ApeCoin também, que foi um case aqui que eu comentei com vocês no canal antes da gente ter essa subida vertical de ApeCoin, também comentei sobre venda de ApeCoin e também essa daqui eu não comentei, mas foi feita dentro da carteira rumo ao 1 milhão. Houve recompra de ApeCoin aqui embaixo. Depois a gente saiu de ApeCoin mais uma vez. Desde todas as minhas saídas dentro da carteira rumo ao 1 milhão, desde que todos os meus clientes saíram de dentro das altcoins, todas as altcoins que a gente saiu, elas continuam caindo. Elas continuam em um patamar de preço mais barato do que aquilo que a gente vendeu. Até mesmo Ether. Bitcoin era a menor parte que eu tinha da minha carteira e saiba que em 107 mil dólares eu estou vendendo mais Bitcoin. Eu estou diminuindo mais ainda a minha exposição em Bitcoin. Esse capital será concentrado mais ainda nas altcoins, porque nesse momento as altcoins ainda não performaram, o Total 3 está querendo reverter, e quando a gente olha ali, por exemplo, para os dados on-chain, a gente começa a ver a rotação de capital acontecendo mais uma vez. Linha roxa subindo, linha laranja caindo. Comentei desse movimento que nós tivemos ali quando o Bitcoin rompeu o seu all-time high anterior, aonde foi um movimento que houve a mini altcoin season acontecendo. Essa mini altcoin season, ela nos deu o potencial da gente multiplicar o nosso capital de uma maneira extremamente relevante. Muitas pessoas falam que a altcoin season ela ainda não aconteceu. Entenda. Esse evento ele acontece várias e várias vezes. Um ativo subir 250% em alguns dias é uma altcoin season. Obviamente que a gente precisa de todas as altcoins subindo, performando super bem. E a gente viu isso acontecendo em um passado recente. Possa ser que isso volte a acontecer mais uma vez. E sim, eu, Gui Teles, quero capturar essa altcoin season. Altcoin, ela é um ativo que sim, pode te levar para riqueza, mas sim, ela pode te levar para ruína também. Você só tem que saber surfar as movimentações das altcoins. E como que você surfa isso? Olhando para os projetos que estão performando, comprando eles ali quando há um interesse de outros investidores e saindo quando os ativos estiverem esticados. Não se holda altcoin, você simplesmente compra ela e vende. Espera a próxima altcoin season acontecer, compra e vende, beleza? Bom, entendendo isso daqui, como que a gente faz para identificar grandes movimentações? Por exemplo, como que eu fiz para identificar essas movimentações de ApeCoin? Antes da gente ter a porrada ali, obviamente, depois que a gente esticou, foi venda, e como que eu fiz a compra aqui, mais uma vez, desse ativo? Simples, a gente deve olhar para os dados da blockchain. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender os setores. Quais são os setores que estão performando bem? Por exemplo, nessa época aqui, a gente tinha NFT performando bem. Para quem lembra desse período aqui, eu apresentei esses indicadores bastante aqui de performance de segmento para você. Bom, a gente deve olhar para os ativos que estão performando bem, tá? Nesse momento, a gente ainda não tem uma altcoin season acontecendo, porque o Total 3 ainda não confirmou, mas a gente já tem algumas coisas aí performando. Por exemplo, Layer 2 e DeFi. Vamos pegar de exemplo aqui DeFi. A gente pega os ativos ali e vai entender quais são os ativos desse setor que estão performando. Através dessa performance do ativo, o que a gente deve fazer é ir lá na blockchain, entender dentro do setor de DeFi exatamente quais são os ativos que há um interesse em compra. Afinal de contas, o que faz qualquer projeto subir ou cair é a lei da oferta e da demanda. Não é se ele é um bom projeto, não é se ele é uma boa promessa, é simplesmente a lei da oferta e da demanda. Se a gente tem investidores atrás daquele ativo, ele sobe. Como a gente vê cacarecos subindo, por exemplo. Por que eu e Teles não invisto em meme coins? Porque meme coins, elas se movimentam através de uma notícia, através de uma publicação, através de uma fala, e não através dos dados on-chain.
Se eu não consigo antecipar essas movimentações, se eu não consigo antecipar o que o Elon Musk vai publicar ou o que o Trump vai falar, eu simplesmente não consigo antecipar os movimentos. Eu só consigo ver os movimentos acontecendo. E diante disso, eu não vou entrar no meio de uma movimentação dessa. Eu só entro em ativos que eu consigo antecipar os movimentos. Se um dia eu tiver dados suficientes para poder fazer essa análise dentro das meme coins, eu vou investir em meme coin. Mas eu não invisto pela boca do povo, eu invisto pelos dados apresentados. E quando a gente olha aqui, a ApeCoin ali foi um dos casos que a gente leu a oferta e a demanda do ativo. Como que a gente faz isso? A gente vai procurar ativos de alto market cap e a gente vai entender o volume transacionado desses ativos, a quantidade de carteiras que estão ativas se movimentando. E olha só, quando a gente olha aqui, a gente tem Link, né, com uma alta quantidade de carteiras se movimentando. A gente tem ENA se movimentando com uma alta quantidade de carteiras aqui, segundo maior nível de carteiras se movimentando. A gente tem mais carteiras se movimentando em Ethena do que exatamente em Aave. Então a gente pode partir por price action, por exemplo, ali e começar a avaliar esse ativo para entender se vale a pena a gente investir no ativo ou não. Olha só. Quando a gente olha para a ENA, por exemplo, ela formou um fundo mais alto do que o fundo anterior, está tendo aumento de volume dentro dessa região, junto com movimentações ali dentro dos dados on-chain. Ou seja, isso daqui é um sinal de interesse comprador. Se é um sinal de interesse comprador, a gente pode olhar sim para esse ativo para poder fazer investimento nele. Foi exatamente assim que a gente pegou a movimentação que aconteceu ali em ApeCoin. Quando a gente olhava, NFT era ativo que estava performando super bem. Quando a gente via o número de carteiras on-chain se movimentando, era um número extremamente relevante, como o ENA está fazendo nesse período aqui. Ou seja, isso daqui é um momento da gente olhar para esse tipo de altcoin. E o porquê que nós estamos olhando para altcoin nesse momento? Simples. Porque o Total 3 ele está começando a mostrar padrões gráficos positivos. As altcoins elas ainda não performaram no geral. Uma ou outra está performando por conta de hype, como a rede Solana, como o token Trump, por exemplo. A gente sabe que isso é um hype envolvido e não um consenso de investimento. Quando a gente tem consenso de investimentos, é os momentos que eu adoro olhar para as altcoins. Vou olhar para o setor, vou procurar dentro do setor os ativos que tem um grande grupo de investidores olhando para aquilo e vou simplesmente investir. Vou ficar investido para sempre rodando? Obviamente que não. Eu não sei se você lembra, mas o caso aí, por exemplo, de Velo foi um dos melhores cases que nós tivemos em um passado recente, onde compramos Velo em 0,9 centavos dentro da carteira rumo ao milhão e vendemos em 34 centavos. E olha só o que aconteceu com esse ativo. Por que a gente comprou Velo? Porque ele era um bom projeto? Não, porque a gente tinha sinais on-chain da gente olhar para aquele projeto. O ativo ele devolveu 100% da alta que nós, ali ó, do ponto que nós compramos. Comprei em 0,9, por exemplo, ele está em 10 centavos, a gente está falando que ele só tem 17% de alta. Mas entenda que ele já devolveu, ele fez uma queda de 66%. E não, eu não tenho esse ativo na carteira, esse ativo foi liquidado lá em cima, porque nós, dentro da carteira rumo ao milhão, compramos, vendemos e quando a gente tem uma nova oportunidade, recompramos o ativo mais uma vez. Dessa maneira, eu venho surfando o ciclo. Dessa maneira, os meus clientes, eles não passam por sufoco. Olha só, se você está rodando altcoin aí na sua carteira nos últimos 2 meses, você sabe que ela está no prejuízo. É muito provável que você viu lucro na sua carteira e você devolveu mais do que você lucrou em dezembro. Isso aconteceu porque você não aplicou a estratégia certa dentro das altcoins. A estratégia de altcoins não é comprar e rodar bons projetos. Entenda, quem gosta de projetos é arquiteto. Investidor gosta de dinheiro e no seu bolso, não na tela. A gente compra as altcoins, a gente segura ela durante algumas movimentações, a gente vende altcoins e a gente recompra essas altcoins mais uma vez. Eu, como ainda estou fora das altcoins, zipo, zerado, nadinha, né? Nesse momento, eu estou olhando para recomprar todos os ativos em regiões mais baratas do que o ponto que eu vendi. Se você quiser ter acesso às minhas decisões de compra e de venda, e aproveite, porque em breve a gente vai entrar em uma nova altcoin season. Aproveite para capturar a próxima oportunidade junto comigo.
copiando e colando tudo aquilo que eu estou fazendo. Eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. No primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. E nessa página eu te explico exatamente o que é a carteira Rumo ao Milhão. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo que eu te explico como funciona a carteira Rumo ao Milhão e também aqui embaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai receber todos os momentos que eu estou comprando e eu estou vendendo os meus ativos, tanto as altcoins também. Aqui embaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E caso você tenha alguma dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. No atendimento nós vamos sanar as suas dúvidas. Mas entenda, estamos perto de um próximo momento de entrada da carteira Rumo ao Milhão nas altcoins. Entrada como essas que nos entregaram 250% em menos de 30 dias. Isso é o poder de uma altcoin season. Se você estiver procurando uma pessoa que quer comprar e quer vender também, se você está cansado de holdar bons projetos, se você entendeu que holdar bons projetos é colocar você no prejuízo no longo prazo, clica no primeiro link da descrição e entra para a carteira Rumo ao Milhão, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!